Eu vou fazer uso dessa fala aqui, ó. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, nós vamos falar sobre o processo eleitoral desse ano de 2026, nesse vídeo 1050 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, eu falei no último vídeo que o mesário não tinha acesso ao ano de nascimento do eleitor. Aí, os membros da Comissão Cidadã de Inquérito começaram a mandar mensagens para mim e falaram assim: João, olha direito, o mesário tem acesso ao ano de nascimento do eleitor. E então, o negócio é pior do que você está pensando? É pior do que você está pensando. Como é que ele tem acesso? Não é que o mesário, quando fica na frente do terminal do mesário, ele ali pega, né, pede o rapaz para colocar a digital lá no sensor. Ali ele não tem o nome do ano. Esse cara que trabalha com o sensor ali na hora, ele não tem o ano. E aí ele pergunta o ano para ele, porque ele está operando o terminal. Entendeu? Mas, quando ele entra na sessão eleitoral, ele entrega um documento com foto para o outro mesário que está do lado dele. Esse mesário pega o documento dele e vai procurar no caderno de votação aonde está o título e o nome dessa pessoa. Aonde está o título e o nome dessa pessoa tem a data do ano, o dia que ele nasceu, o mês e o ano. Então, ele não precisa ir lá no cartório para pegar, nem precisa pegar uma mensagem pelo WhatsApp, não. O parceiro dele que está ali, né, ombro a ombro com ele, tem todos esses dados de todos os eleitores, com biometria ou sem biometria. Vamos falar sobre isso? Porque isso é muito importante e nós estamos aqui para pacificar a nação brasileira. Esse drama com os Estados Unidos, tudo isso aí tem a ver com esse detalhe específico que nós vamos tratar aqui. Então vamos lá. Vamos começar especificando isso aqui, ó. A biometria identifica o eleitor pelas impressões digitais, junto com o documento oficial com foto. Garante que cada pessoa vote só uma vez. Impede que alguém vote no lugar de outra pessoa. Dispensa a assinatura no caderno de votação. Então, fica tudo mais rápido. Essa mensagem te passa um ar de tranquilidade, um ar de acomodação, um ar de confiança. Você fala, pô, biometria é igual mãe, cada um só tem uma. Ninguém vai conseguir fazer a minha biometria. Isso faz com que você acomode, você não fiscalize, você acredite no sistema, até porque eles falam que é o melhor do mundo, entendeu? E aí provoca o quê? Uma acomodação, e essa acomodação faz com que as pessoas não se preocupam em fiscalizar e provavelmente não fiscalizam, né? Agora vamos ver a próxima informação. É essa aqui, ó. Atenção, sem biometria, você pode votar normalmente. A diferença, você vai precisar assinar o caderno de votação, além de apresentar o documento oficial com foto. Bem, então aí já foi por terra a biometria. Se você vota sem a biometria, para que a biometria? Se é para ninguém votar do seu lugar. Então, se você não tem biometria, alguém pode votar no seu lugar? E essa que é a questão. Bem, nós vamos chegar nisso aí, tá certo? Então a pessoa não tem biometria, ela vota a si mesmo. Aqui fala que ela só tem que assinar o caderno e apresentar um documento oficial com foto. Agora vamos continuar avançando para o próximo item. Tem a questão do registro do mesário. Quando o mesário vai abrir a urna, ele registra a sua digital. Isso aqui é do manual do mesário. Então fala, mesário, né, depois da zerésima, tem lá, aparece no terminal, registrar mesário. Aí ele aperta confirma para prosseguir.
No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título do mesário presente e apertar a tecla Confirma. Depois, o que ele faz? Posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador do mesário que está sendo registrado. Pressiona novamente a tecla Confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título de todos os mesários presentes, aperte a tecla Corrige para encerrar os registros e aguarde o início de votação. Então, nesse momento, é o momento mais importante de todos, quando o mesário registra a sua digital. E quando ele registra a sua digital fica registrada no sistema da urna. Ou seja, é uma digital, sim, onipresente. Ela representa todas as digitais de todos os eleitores que estão ali. Ela pode substituir a digital de todos os eleitores que estão ali, desde que ele tenha o nome da pessoa e a data, o ano de nascimento da pessoa. Esse é o código que ele precisa para digitar no sensor lá, né? Ele digita o título do eleitor, depois ele coloca o ano, e aí a digital dele ganha poder para abrir a urna, para o eleitor votar ou para ele votar. Se o eleitor não tem digital, vota, né? Então, enfim, ele pode usar a urna para votar. Então vamos avançando. Já li esse detalhe. Vamos passar para o próximo item. Aqui está, situação específica durante a votação. Biometria não reconhecida após a última tentativa. Também do terminal do manual do mesário. Esgotada todas as 4 tentativas e não tendo sido reconhecidas as digitais, a presidente da sessão deve perguntar o ano de nascimento à eleitora e digitá-lo no terminal do mesário. Se o ano informado corresponder ao cadastro da urna, a presidente da sessão posiciona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para testar o procedimento. A eleitora deve assinar o caderno de votação antes de seguir para a cabine. Se houver dúvida quanto à identidade da pessoa, a presidente ou a presidente deve adotar as providências constantes no item dúvida quanto à identificação do eleitor. Então, o próprio manual do mesário certifica que quando o eleitor não tem a digital reconhecida, é a digital do mesário que vai agir. Então, ele vota com a digital do mesário. Eu não estou falando que o mesário vai lá colocar o dedo na urna para ele, não. Ou seja, ele não consegue votar se a digital do mesário não estiver ali para ajudar ele. Ele precisa da digital do mesário para abrir o programa para liberar a urna para ele votar. Essa é a regra. Se a digital dele funciona, a própria digital dele abre o sistema. Se a digital dele não funciona, a digital do mesário abre o sistema. Ou seja, abre a urna para votar. Tá certo? Agora vamos para o segundo item aqui, que é importante. Quer dizer, o quarto item. Bem, esse é o caderno de votação. Ali está primeiro turno, segundo turno, ali está a lista dos eleitores. E aí o mesário está conferindo se bate o nome da pessoa, né? O olho da pessoa, se é a mesma pessoa. Né? E você repara que acima da foto da pessoa está lá, né? O número, que é o número que está na sequência, lá, número 15, número 14 e tal. E tem a data de nascimento. Eu vou até dar uma ampliada aqui, porque aqui vocês não vão ver, né? Vamos ver se eu consigo chegar mais perto, para vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo? A data de nascimento de cada eleitor. O ano de nascimento de cada eleitor. Certo? Isso está onde? Isso está do lado do homem que está operando o terminal do mesário. Então, não precisa ir lá no cartório, não precisa fazer uma cópia, uma cola, não. Está ali. Se o mesário e o primeiro mesário, o segundo mesário, a turma que está ali trabalhando naquela sessão, não tiver ninguém ali, ele pode fazer isso. Aí vai assinar o negócio, vai assinar o caderno de votação, não sei, vai rascunhar ali
uma assinatura qualquer, não sei, quem vai fiscalizar isso depois? Tá certo? O fato é que sim, o mesário tem esse poder de votar ali, não precisa buscar informação de fora, não. Lá ali dentro da sessão eleitoral, acabou o horário, ele vota, tá certo? Vamos para o próximo item. Bem, aí tem, ainda no manual do mesário. Vou dar uma aumentada aqui, para vocês verem a importância. Depois da votação, encerramento. A votação só poderá ser encerrada a partir das 17 horas, horário de Brasília. Caso ainda haja pessoa na fila, a secretária identificará e lhes entregará a senha de acesso à sessão, começando pelo último até chegar à primeira. Após o voto da última pessoa, a presidente da sessão iniciará os procedimentos de encerramento da votação, mantendo a porta aberta para, né, da sessão para quem quiser conferir. Tá. Quem vai conferir? Não sei. Eu acho que no Nordeste ninguém confere. Não fica lá assim, ninguém vigiando essa turma, não. Entendeu? Aqui em São João del Rei, eu já vi, já trabalhei de mesário aqui, não fica ninguém, só fica o pessoal lá, na hora de fechar. Se você não ficar de olho, entendeu? E se eles quiserem fazer alguma gambiarra lá, eles fazem. Então, não tem hora para encerrar. Por exemplo, deu 17 horas, se tiver gente na fila, você entrega uma senha e aí vai até o último a votar. Depois do último votar, você faz o fechamento da urna. Então, quer dizer, não tem uma data, não tem uma hora certa. Então, a turma pode ficar ali até 11 horas e 59 minutos votando dentro dessa prerrogativa que o mesário tem essa, né? Fechou ali dentro da sessão eleitoral. Então, vamos avançar. Bem, essa aí é a turma de servidores fazendo greve. Vamos voltar aqui. Aquilo que vocês viram ali é uma turma de servidores da Justiça Eleitoral que não querem deixar ninguém trabalhar a não ser eles, que estão lá há mais de 30 anos. Esse pessoal, que são servidores, muitos concursados, né, eles precisam aumentar o número de profissionais durante o processo de eleição. E aí, a Justiça Eleitoral requisita outros trabalhadores que estão em outras repartições públicas para trabalhar ali. São sempre os mesmos, tá certo? Só que a Justiça Eleitoral de São Paulo, do ano passado falou assim, não vamos chamar esses requisitados que sempre trabalhou para trabalhar nas eleições. Vamos convocar uma equipe de terceirizados. Vamos colocar pessoas que nunca trabalharam, entendeu? Que não estão viciados, que não estão com essa merda toda, que podem acompanhar e fiscalizar essa turma. Entendeu? Porque essa turma que escolhe os mesários, os secretários, é ali. Porque existe um projeto que chama mesário voluntário. Então as pessoas se candidatam a mesário voluntário e eles vão lá selecionando. Ou seja, a turma, a petezada toda vai lá se colocar como voluntário, porque eles conhecem o sistema. E quem está trabalhando lá é a turma petezada também, vamos supor. E aí eles vão escolher a turma que já tem comprometimento com essa situação, com essa pauta. Você está entendendo? Então, eles fizeram greve para não deixar que a Justiça Eleitoral convocasse terceirizados, trabalhasse com os requisitados, que são aqueles que conhecem a mãe. Tá certo? E são, é quase 1 milhão de servidores trabalhando. Olha só o tamanho do problema. A Carmen Lúcia deu ganho de causa para essa categoria de funcionários e não deixou os terceirizados entrarem no processo. Então, a ministra Carmen Lúcia, quando era ministra do TSE no ano passado, é cúmplice disso. Ela faz parte, né, dessa força-tarefa que impediu que houvesse uma oxigenação desses profissionais que trabalham na Justiça Eleitoral. Agora, nós vamos para umas imagens do teste de integridade da urna eletrônica. Isso foi feito em 2022, no estado, na regional lá de Goiás. E aí tem uns trechos aqui que vale a pena vocês conferirem. Então vamos lá. Ó, peraí. Ó, esse espaço aí, tá certo? São vários terminais, já mostrei isso nos outros, mas é bom sempre ver, né? Aí o que acontece? Eles vão começar a fazer o processo. Esse senhor que está aí, ó,
você olha ali no terminal da urna. Vou aumentar aqui para vocês verem o que está. Espera aí. Não é aqui não, João. É aqui, ó. Espera aí. Presta atenção. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Aqui está o terminal do mesário. É esse aqui, o terminal do mesário. Tem duas teclas coloridas aqui, ó. Uma é a verde, é a confirma, e a vermelha é a corrige. Esse corrige, eu já vou comentar isso em outro momento. Aqui está tirar zerésima, emissão da zerésima. Então, é o início dos trabalhos. Ele vai tirar a zerésima, que é onde que vem um boletim da urna mostrando que não tem nenhum voto. Olha como é que ele vai fazer. Acompanhe. Aí começa a imprimir. Essa urna tem impressora, viu, gente? Vocês acham que não? Ah, não vai agarrar. Não, olha lá, está imprimindo, ó. Esse é o boletim de urna com 0 votos em todos os candidatos. Aí ele vai enrolando, entendeu? Agora, preste atenção. Olha lá no terminal da urna eletrônica. Vamos aproximar aqui para vocês verem. O que está escrito lá? Olha aqui. Ó. Registro de mesários. E aí é nessa hora que ele vai colocar a digital dele, para cadastrar a digital dele. Ele já digitou o número do título dele, agora ele vai colocar a digital dele. Olha lá. Ele coloca invertida, lá, a posição do eleitor. Apertou a tecla corrige e depois confirma, você viu? Bem, aí o que aconteceu? Mudou o letreiro do painel da urna. Vamos lá conferir o que aconteceu no painel da urna. Olha lá. Início da votação. Identifique o eleitor. Então vamos repetir essa cena aqui, só para vocês entenderem. Olha só. Ó. Vamos lá. Imprimiu a zerésima. Registro do mesário. Ó, vamos lá, vamos pegar aqui. Olha lá, botou a digital dele, registro do mesário. Ele vai apertar, vai aparecer lá no terminal. Ele vai apertar a tecla corrige e confirma. Início da votação. Tá vendo? Então, nesse momento, o mesário ficou super poderoso. Por quê? Porque ele tem a urna mais poderosa do Brasil. Ele pode votar para qualquer eleitor se ele tiver maldade e se não tiver uma fiscalização. Tá certo? Vamos mostrar isso na prática. Um eleitor, uma mesária trabalhando. Vamos ver aqui. Ó. E vai votar no Lula, hein? Informe. Ó, essa aí é uma mesária. Ela tem esse monitor aí que é uma cola de um título de um votante. O que ela vai fazer? Ela vai registrar como se fosse o mesário, ela vai fazer o papel da mesária, vai registrar o título no terminal do mesário, para depois ela vai passar para a urna e ela mesma vai fazer o papel do eleitor e vai votar. Quer ver? Vamos acompanhar. Informe o título de eleitor 0149 5424 1090. Confirma. Eleitor Abílio Moreira Barros, título 0149 5424 1090. Confirma. Habilitando primeira vez a digital. Não reconhecida. Segunda tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Terceira tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Quarta tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1945. Confirma. Digital capturada com sucesso. Deputado Federal
número 7069. Nome: Maria Machadão. Partido Avante. Confirma. Deputado estadual: 33111. Nome: Marcinho Vidraceiro. Partido PMN. Confirma. Senador: número 222. Nome: Wilder Moraes. Partido PL. Confirma. Governador: número 44. Nome: Ronaldo Caiado. Partido União. Confirma. Presidente: número 13. Nome: Lula. Partido PT. Confirma. Gravando. Fim de votação. Bem, vocês viram? Ela votou até no Lula dessa vez, né? Ela mesma fez o papel da mesária, né? Ela cadastrou o eleitor ali com a digital dela, e ela, com a digital dela, ela liberou a urna e ela foi lá na urna e votou, entendeu? Então, presta atenção. Tem mais umas informações aqui que vou mostrar para você. Isso aqui é o projeto de, né, é um gráfico, né, como é que é o processo que eles orientam na sessão eleitoral. Então você tem o segundo mesário, o primeiro mesário, o presidente da sessão. O presidente da sessão é que fica com o terminal, né, do mesário, tá vendo? E esse terminal tem um cabo ligado na urna. Então, ele comanda a urna desse terminal. É através desse terminal que ele passa os comandos para a urna. E ele usa a digital para fazer isso. É com a digital que ele libera a urna. O eleitor está ali votando. E você tem o primeiro mesário e o segundo mesário. Esses dois ficam com os cadernos de votação. E eles têm acesso ao número do ano de nascimento que o presidente que está ali na frente do terminal precisa para exercer o poder da sua digital e votar no lugar do outro que não esteve presente. Bem, e aí você tem na porta, né, uma secretária ou um secretário, né, e do lado de fora você tem a lista de votantes entrando. Você tem dois fiscais que ficam de frente para os mesários. E essa posição é muito desconfortável. Por quê? Porque você não vê o que eles vão digitar, o que eles estão operando. O ideal seria que esses fiscais ficassem atrás dos mesários, até porque eles vão ver o eleitor de frente, mostrando a identidade, e ele pode conferir se a identidade do eleitor é a mesma pessoa. E ele pode acompanhar o presidente da sessão, que está no terminal do mesário, né, digitando corretamente. E se está colocando a digital dele ou a digital do mesário, né, para funcionar. Vai ter, quando o eleitor não tem a digital reconhecida, ele é obrigado a assinar. Será que sempre assina? E será que se a gente fazer um levantamento desses cadernos, a gente vai conseguir ter acesso a isso? Bem, é o seguinte: você tem o boletim de urna. O boletim de urna não te dá quem votou, quantos votos foram através da digital do mesário e quantos votos foram através da digital do eleitor. Mistura. Então, naquela sessão teve 400 votos. Você tem lá o boletim de urna. Saiu ali tantos votos para o Lula, tantos votos para o Bolsonaro, tantos votos, entendeu? Nulo, branco. Mas não fala quantos votaram com a digital do mesário ou quantos que votaram com a própria digital. Como é que você sabe isso? Você sabe isso através do log das urnas, que é um, um arquivo que fica dentro da urna. Vou mostrar para vocês. Esse arquivo aqui, ó, ele fica dentro da urna, ele fica dentro do programa da mídia, e ele registra todos os eventos que acontecem naquele terminal do mesário e na urna. Se a pessoa votou com a digital dele, se a pessoa votou com a digital do mesário, a hora que votou, né? A primeiro voto até o último voto. Então, através desse documento, que é uma caixa preta da urna, você consegue identificar, né, quantos votos aconteceram,
com a digital do mesário e sem a digital do mesário. Bem, houve uma auditoria, isso aí é resultado de uma auditoria, que descobriram que mais de 4 milhões e 60 mil votos aconteceram após as 17 horas, que é algo atípico. E nessas urnas que aconteceram, que foram identificados esses votos, a maioria, quase disparado, ou quase todos, foram com a digital do mesário, não foi com a digital do eleitor. E teve votos que foi até meia-noite, quase meia-noite, 11 horas e 59 minutos. E o intervalo de tempo de um voto para outro foi muito grande. Isso gerou um grande problema. Por quê? Porque o PL foi questionar isso na época, e na época o presidente do Colégio da Justiça Eleitoral era o Alexandre de Moraes. Aí ele, diante dessa informação, ele falou assim, o que vocês sugerem? Aí o PL falou assim, vai, cancele as urnas que deram esse problema, que apareceram esses logs, né, de votos depois das 17 horas. E aí, falei, mas essas urnas foram as mesmas urnas do primeiro turno. Foram as mesmas urnas que elegeram os governadores. Então nós vamos cancelar também para os governadores? Aí o PL falou, não, vamos fazer isso só no segundo turno. Aí o Alexandre de Moraes falou, não, você está usando de má fé. Você quer cancelar só para beneficiar o Jair Bolsonaro? E aí? E os governadores não vão levar em conta? Bem, aí tacou uma multa em cima do PL de 22 milhões. Mas aquilo ficou latente. Por quê? Porque foi comprovado que houve essa manipulação. Entendeu? E isso aí mudou o resultado das eleições do segundo turno. Porque se você tem 4 milhões de votos após as 17 horas, 4 milhões de votos é o dobro de votos que deu, né, a vitória por Lula em cima do Bolsonaro. Foi coisa de perto de 2 milhões. Pô, mais de 4 milhões depois das 17 horas, ou seja, 2 milhões empata, 2 milhões passa. Então, esse resultado, depois das 17 horas, virou o jogo. Essa é a ideia que eles entenderam que foi. Só que criou aquele passe. E aí? Vai dar posse para o Lula? Vai reconhecer a vitória do Lula? O Bolsonaro falou, não vou reconhecer, porque ele tinha essa informação. E aí o pessoal falou, então você quer dar um golpe. Você não quer reconhecer, você quer dar um golpe. Você está pensando em quê? Na época, a ideia era fazer o seguinte, vamos repetir as eleições do segundo turno com outros agentes, né, que vão trabalhar nessas sessões eleitorais, não os mesmos, porque esses mesmos estão viciados. Aí começou a dar um problema. Cara, o problema está em cima dos servidores da Justiça Eleitoral. E aí ficou aquela tensão. E aí, vai, não vai? Vai, não vai? Aí nasceu o 8 de janeiro. Entendeu? Para botar um freio em cima dessa questão e calar a boca dos brasileiros. Vamos ver, no próprio depoimento desses servidores, durante uma audiência pública do ano passado, que aconteceu lá no Congresso Nacional, audiência convocada pelo PSOL, que é um partido de esquerda, da base do governo Lula, e eles vão falar sobre isso. Vocês vão ver alguns trechos que lembram isso. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira. Agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta e de Glauber também. E essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente, eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral.
Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa fala dele, porque tem ali talvez uma coisa subliminar que mostra, sabe, o que está por trás da fala dele, né? Qual o sentimento que ele está mostrando ali quando ele fala isso? Preste atenção. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma Comissão Nacional Eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8. Então, esse momento aí é um momento assim, muito sutil, presta bem atenção. O anterior falou o seguinte, que eles eram um alvo, que o governo anterior queria trocar esse pessoal, entendeu? Porque esse pessoal, eles descobriram, né, através dos logs das urnas, que houve manipulação e deu aquele problema todo. E aí ele falou, olha, ele está lembrando naquela época, né? Eles tinham medo até de ser preso. Então, hoje a gente vira o jogo e prende essa turma, por isso prender a gente. E aí, você vê sobre o 8 de janeiro, é muito delicada a forma que ele coloca. Ele coloca assim, vamos repetir aqui a fala dele? É mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8. E ele fala, o que nós tentamos fazer no dia 8. Então, a categoria desses servidores da Justiça Eleitoral, que estava no alvo do governo anterior, por ter dado essa inconsistência nas urnas, prejudicado o processo. Então, ele fala, o que nós fizemos no dia 8. Quer dizer, não fica muito, assim, tenso a questão? Olha, será que eles que fizeram o dia 8 para evitar que eles sejam presos e prenderam o governo anterior? Essa é uma questão que eu estou levantando para vocês, tá certo? Mas vamos continuar mostrando aqui. A justiça eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia, né? Ela não faz só eleições. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Porque a justiça eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a justiça eleitoral passa por um momento de crise estrutural. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. A gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências. E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Mas porque ele é extremamente importante hoje na justiça eleitoral. Não apenas porque a justiça eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. E eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer, Glauber, fica! Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui. Debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. Precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras.
Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Nós precisamos dos requisitados. E a solução para tudo isso, a solução para a gente enfrentar é a greve. Então é a greve, é a categoria organizada. Greve! Não, não, não! A terceirização! 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 Bem, agora eu estou mostrando para vocês 2 gráficos aqui, ó, das últimas eleições que deu esse problema, entendeu? Vamos olhar aqui, ó. Essa aqui é a eleição de 2014, Dilma e Aécio. Por exemplo, o Aécio começou a abrir as urnas, porque quando fecha a sessão eleitoral, entendeu? Começam a chegar as urnas. Então, se o cara fechou às 17 horas em ponto, vai para lá. E quando fechou às 17 horas em ponto, as urnas que estavam chegando, deu Aécio com 67%. Às 17 horas e 5 minutos, né? O Aécio estava com 17%, a Dilma estava com 32%. Ou seja, o dobro. O dobro. Então, fechou a sessão eleitoral, pronto. Era esse o resultado que você tinha. Só que tem aquela coisa da fila, entendeu? Ah, você entrega uma senha até o último votar. Ou seja, o pessoal não vai embora, eles ficam lá e usando, talvez, esse artifício da digital do mesário. E aonde o Lula arrebenta de voto, é onde começa a baixar o do Aécio e crescer o do Lula. A hora que dá 19 horas e 32 minutos, a Dilma conseguiu avançar para cima do Aécio e ultrapassar o Aécio. Ou seja, fechou às 17 horas, 17, 18, 19, 19 e meia. 2 horas e meia. Entendeu? O pessoal segurando as urnas lá, cara. E esse esquema aí da digital. Você está entendendo? Porque isso é instantâneo. Você manda isso, né, via internet, porque vai criptografado, né? Você tem a zona eleitoral, a zona eleitoral vai para o cartório, vai para lá. É coisa rápida. E é dados, não é foto, não é vídeo que você está mandando. Né? É como se você estivesse mandando uma mensagem para o celular. É como se você estivesse passando o QR Code para fazer um pagamento no terminal lá do supermercado. É instantâneo. Então, essas 2 horas e meia não justifica. Entendeu? Então, qual é a explicação para isso? A turma ficou lá segurando as urnas. Isso apareceu nos logs das urnas. E olha bem, essa foi a eleição de 2014, que deu aquele problema todo, que depois o Aécio foi para cima, querendo comprar uma briga com essa turma. E aí, a mesma coisa, presta atenção, a mesma coisa quando o Bolsonaro. Quer ver aqui, ó? Cadê do Bolsonaro? Cadê do Bolsonaro? Ô, caraca, coloquei do Bolsonaro aqui. Olha. Bem, mas quem acompanhou do Bolsonaro é a mesma coisa, entendeu? O Bolsonaro começa lá em cima, depois vira e o negócio vai, e aí entra os votos do Nordeste, vai entrando os votos do Nordeste, e aí que o Lula vai crescendo. Isso depois das 17 horas. Então eles ganham depois das 17 horas. Então vamos ver. Só para vocês lembrarem, eu fiz aqui os recortes da apuração da CNN ao vivo. Eles estão apurando ao vivo. Aí eu separei os momentos em que aparece esse comentário. Ó, os votos do Nordeste ainda não chegaram. E aí, vai virar. Preste atenção. Como a gente dizia mais cedo, não é, Márcio Dani? Tendência, sempre foi assim, tendência que continue. Repare que onde está a marca CNN, está marcando 17 horas e 2 minutos. Então, é o começo da apuração. É a hora que os mesários estão enviando as mídias para Brasília. Tá certo? Vai vendo. Chegam primeiro os votos do Sul,
do Sudeste e de Brasília. E, por último, os votos do Norte e do Nordeste do país. E certamente essa votação que já começou a ser apurada é de algum local que funciona dentro de um cartório eleitoral que faz essa transmissão, porque não é a urna eletrônica que transmite esse voto para Brasília. O cartão de memória é retirado. Antes dessa retirada do cartão de memória, é emitido um boletim de urna que fica na porta da sessão eleitoral dizendo quantos votos cada candidato recebeu. Esse cartucho, esse cartão de memória, eu sei lá qual é o nome que ele recebe, vai para um cartório, vai para um ponto de transmissão e é enviado para Brasília essa informação. E ele crava o seguinte: a apuração está avançando bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná, estados bolsonaristas. Olha, já estão, olha lá no reloginho, 18 horas e 10 minutos. Bolsonaro com 52, tá ali, ó, do lado. Vai vendo. Está pequena ainda na Bahia e no Ceará. Com esse status, fazendo o cálculo na ponta do lápis, ele diz que a probabilidade de dar o que as pesquisas estavam apontando, que é o ex-presidente Lula virando na reta final com os votos do Nordeste, deve acontecer, deve se consolidar. A apuração mais disputada até agora, desde que o segundo turno foi instituído, em 89, foi em 2014, e a virada, Aécio liderava as pesquisas de intenção de voto. Olha no reloginho, está marcando 17 horas e 31 minutos. Ou seja, já tem meia hora. Era para todos os boletins já estar computados, porque isso aí é igual ao WhatsApp. Bolsonaro está com 52 e o Lula está com 47. Às 17 horas, meia hora depois que fechou as sessões eleitorais. Mas o Nordeste ainda não chegou. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava até pegando um voo para ir para Belo Horizonte. Ia pegar um avião para descer em Belo Horizonte. Não é eu isso? estava lá. Você estava onde? Em BH? Estava em BH, porque em 2014 eu trabalhava na Folha, eu era carrapato do Aécio, né? Que é o jargão que a gente usa para dizer. E foi impressionante. Rafael, eu lembro, tenho muito claro, da quantidade de carros que chegavam com presentes. Presentes para ele, presentes para a mulher e presente para Andréa Neves, a irmã dele, né? Até buquê, tinha de tudo. Foi o tombo foi exatamente aquela foto em que você tem ali o retrato da decepção, nada, né? Assim, porque faltava o Nordeste votar e o Nordeste votou e deu a vitória para Dilma. E naquela 24 para Bolsonaro. Márcio, o que dá para a gente te dizer? O que dá para a gente te dizer é que só tem voto para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. No Maranhão, ainda tem 9% das urnas a serem apuradas. E no Maranhão, de cada 10 votos, 3 vão para Lula, 7 vão para Lula e só 3 para Jair Messias Bolsonaro. No Alagoas, liquidado. Na Bahia, ainda tem 2% dos votos. Redutos bolsonaristas. Rio Grande do Sul, liquidado. Distrito Federal, liquidado. Roraima, liquidado. Goiás, liquidado. Não tem mais voto para vir para redutos bolsonaristas. No Ceará tem um pontinho só, pouca coisa. Paraná, liquidado. Rio de Janeiro, liquidado. Também não chega mais voto para o presidente de lá. Da Paraíba, fechou. Tocantins, Lula venceu, fechou. Minas Gerais ainda tem 7 pontos percentuais. Bem, você viu? Então é o que eu estou falando para vocês. E eu vou terminar falando aquilo que eu falei no começo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, esse vídeo é para pacificar o país, né, e unir os brasileiros. Eu sei que é difícil, meu amigo. Eu sei que é difícil. Mas se a gente não encarar essa verdade de frente e resolver isso agora, porque isso vai se repetir, o Lula está com o ego muito inflado e essas taxações que os Estados Unidos está mandando em cima da gente é por causa do ego do Lula. Por quê? Porque o Lula tem dificuldade de reconhecer isso, entendeu? E admitir que aquele 8 de janeiro, como diz o Eduardo Bolsonaro, né, foi um processo fabricado para poder evitar que essa verdade viesse à tona. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 1050 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito.
criada para chegar à verdade. Agradecendo os membros que contribuem com sugestões, né, com informações e compartilhando, curtindo e comentando o nosso vídeo, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser ajudar a nossa comissão, toma a chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com. Ontem uma colega minha falou assim, João, seus vídeos é muito bom, mas são longos. Tenta fazer vídeo mais curto. Como que eu vou explicar uma verdade desse tamanho que ninguém conhece, que só o Brasil, sem apresentar, né, provas materiais, provas primárias para justificar o que eu estou falando? Não pode ser curto. E que me perdoem os preguiçosos, mas tenho que privilegiar aqueles que têm interesse pela verdade, tá bom? Até caiu o meu microfone aqui. Fiquem em paz e vão com Deus. Isso aí é informação muito sensível. Trabalhe com responsabilidade, tá bom? Um abraço.